Afinal, fazer tatuagem é pecado? Jesus, ele era tatuado? O que a Bíblia diz sobre isso? E o que eu penso sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo? É muito subjetivo você dizer o que é pecado e o que não é. A Bíblia não deixa explícito o que significa pecado, né? Logo de cara eu já adianto que eu não vou dizer nem que sim e nem que não. Quem vai decidir se vai fazer ou não é você. Mas, se eu pudesse resumir o vídeo aqui, seria: ouça o Espírito Santo, que é Ele que vai te guiar, Ele que vai te dizer. Mas eu vou te dar argumentos baseados na Bíblia para que você tenha respaldo na sua decisão. Mas fica comigo que eu vou te explicar melhor e você vai entender um pouco melhor sobre esse assunto. O que é pecado? Bem, como eu falei, a Bíblia não deixa claro o que é pecado e o que não é, mas ela nos dá alguns indícios do que a gente pode considerar como pecado. Como, por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a Bíblia diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui a Bíblia já está dizendo claramente quem vai ficar de fora. Mas os beberrões, e os gananciosos, e os políticos... Não, brincadeira, gente. Os políticos não vão ficar de fora, não. Só alguns partidos, mas outros não. Então a Bíblia aqui cita alguns exemplos, né, de algumas pessoas que vão ficar de fora. Mas o que eu, Heinle, considero como pecado? De tudo que eu li, de tudo que eu sei e de tudo que Deus me ensinou. Eu entendo e eu aprendi com Cristo que pecar é fazer tudo o que desagrada a Deus. Então, não existe uma descrição bíblica, não existe uma descrição nas Escrituras que deixe claro o que é pecar. A Bíblia fala que algumas pessoas ficarão de fora, né? E também sobre alguns mandamentos e algumas leis, como por exemplo, não cobiçar a mulher do próximo, não mentir, não matar. Tudo isso é alguns princípios que a gente precisa seguir para não ficar de fora do céu, né? Vamos colocar assim. Então, de forma resumida, pecar é desagradar a Deus. E tudo que desagrada a Deus, ele pode, sim, ao meu ver, ser considerado pecado. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, qual a sua intenção? Bem, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus, ele sonda os nossos corações. Então não tem como a gente fugir da verdade, não tem como a gente esconder as nossas intenções, porque o Espírito, ele nos sonda no nosso coração, no fundo do nosso coração. Então tudo que você vai fazer, Deus, ele sonda no teu coração a tua intenção. Então, independente das tuas ações, o que importa é a tua intenção. Deus, ele vai sondar a tua intenção. Às vezes você faz uma coisa errada, só que a tua intenção é fazer uma coisa certa. E por inocência ou por desaviso, você acaba fazendo uma coisa errada. Então, o que prevalece para Cristo não é as tuas ações, são as tuas intenções. Porque se você comete uma coisa errada, mas você não sabe que é errada, Deus, ele não vai te julgar. Deus, ele não vai te julgar naquele erro porque você não sabia que era errado. Então, você comete com inocência. Mas a partir do momento que você tem consciência do que você está fazendo, que você sabe o que você está fazendo de errado, aí sim você pode sim e é julgado de acordo com as suas intenções. E o terceiro ponto, qual o propósito? Qual o propósito de você estar fazendo essa ação? Qual o propósito de você querer fazer uma tatuagem? Qual o motivo de você fazer uma tatuagem? Isso vai te aproximar da vontade de Deus, ou vai te afastar da vontade de Deus, ou vai te permanecer neutro? Isso vai abrir portas para que você leve o Evangelho, entregue a palavra de Deus, entregue o reino de Deus, ou isso vai fechar a porta impedindo que você possa levar a mensagem do céu? Fazer tatuagem vai te ajudar a ganhar almas para Cristo ou vai te impedir de ganhar almas para Cristo? Fazer tatuagem vai fechar portas para você ou vai abrir portas para você? Isso tudo depende muito do teu contexto. Então, fazer tatuagem é pecado ou não é? Vamos levar para o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Se desagrada ou não a Deus. Fazer tatuagem desagrada a Deus? Isso só quem pode te responder é Jesus. Por quê? A Bíblia diz que Jesus iria aos céus, mas ele deixaria conosco o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajudaria e nos convenceria do que é justiça, do que é pecado e do que é juízo. Então só quem pode dizer o que é pecado e o que não é o Espírito Santo. Então a única forma de você saber a vontade de Deus e se algo desagrada ou não a Deus é buscando no Espírito Santo.
E como que eu busco no Espírito Santo? Oração e jejum. Não adianta você ler a Bíblia, interpretar 1 milhão de coisas se você não tiver o Espírito. Então, o Espírito Santo é a fonte de tudo, é ele que vai te convencer do que é certo e o que não é. Então você só precisa buscar nele. Como? Orando, pedindo a ele discernimento e direcionamento e mantendo um relacionamento com ele para que você possa ter essas respostas e esse direcionamento dia a dia, para que você não tenha que tomar decisões de acordo com o seu entendimento, com a sua cabeça. De forma resumida, tudo deságua no espírito. Mas vamos para o segundo ponto. Qual a sua intenção de fazer uma tatuagem? Você quer fazer uma tatuagem porque você tem o chamado para pregar para presidiários tatuados, para roqueiros tatuados, para drogados tatuados, ou você quer fazer tatuagem porque de uma certa forma virou moda e você quer fazer parte daquela moda, ou qualquer dessas intenções. Quais são as suas intenções? Você precisa fazer tatuagem para fazer a vontade de Deus, ou você quer fazer tatuagem porque você quer saciar uma vontade interna, um desejo interno reprimido? O que a Bíblia diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. O que Paulo disse para Timóteo? Eles podem errar, mas você não. Então, ser cristão é estar à parte, ser cristão é fazer diferente, ser cristão é renunciar às minhas vontades, ser cristão é renunciar aos meus desejos. Isso não significa que é errado fazer tatuagem, mas significa que nós devemos negar a nossa própria vontade, negar a nossa própria carne. Então, se fazer tatuagem faz parte de um propósito de Deus para ganhar pessoas específicas para Cristo, ok? Dependendo desse contexto, o Espírito vai te convencer do que é o que não é certo e errado. Mas o primeiro ponto é você saber o que é e o que não é pecado. Então, você já sabendo o que é o que não é pecado, e você sabendo qual é a sua intenção, se a sua intenção é algo positivo que vai ajudar o reino, ou se a sua intenção é só saciar uma vontade interna, um desejo interno da sua carne, sabendo esses dois pontos, e também o terceiro ponto, que é qual o propósito de você fazer tatuagem? É para fazer uma missão específica? É para entregar uma mensagem específica? É para entrar num ambiente específico? É para abrir portas específicas? Ou o propósito é só para você tirar foto legal, ficar legal no Instagram, as pessoas te admirarem, ou você chamar atenção de alguma forma? Qual é a intenção e o propósito de você fazer essa tatuagem? Entende que eu não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas que depende do que o Espírito diz para você e do que você precisa fazer, de qual é a sua missão. Isso é o Evangelho, isso é o reino de Deus. Não é eu dizendo para você o que é certo e o que é errado, porque depende. Para umas pessoas fazer tatuagem é pecado, para outras pessoas não. Depende muito do que ele foi chamado para fazer, de quem ele é, do ambiente que ele frequenta, das pessoas que o ouvem. Depende muito de tudo, entendeu? E só quem pode julgar o coração das pessoas não sou eu, é o Espírito Santo, que vai convencer a pessoa se aquilo é ou não é a vontade de Deus, logo sendo pecado ou não. Então o Evangelho de Cristo ele é baseado nisso, porque se a resposta tivesse na Bíblia era muito fácil. Se você tivesse a resposta na Bíblia, você não precisaria do Espírito, era só você pegar a Bíblia, ler o que é certo e o que é errado, fazer ou não fazer, assim como era antigamente, né, antes de Jesus vir à Terra. Só que dessa forma não funcionava, porque as pessoas interpretavam a lei das suas próprias formas, nascendo assim as seitas, como os fariseus, os saduceus e os macabeus, os manoleus, sei lá, qualquer outro aí. Então tudo deságua no Espírito. Eu não posso pegar uma escrita ali fixa, interpretar aquilo como lei e pregar aquilo como lei para as pessoas, porque depende do contexto histórico, onde foi escrito aquilo, do contexto geográfico, aonde aquela pessoa se encontra. O que para mim é errado, pro árabe não é, pro europeu não é, e assim sucessivamente, entende? Eu não posso pregar algo como regra. O que eu posso pregar para as pessoas? Busquem em Cristo, eu não tenho a resposta. Então, de forma direta, depois de rodear e rodear pela terra. Créditos a Lúcifer. O fazer tatuagem é pecado, não é? Vai depender muito de quem você é, o contexto que você está inserido, pessoas que te ouvem, aonde você quer chegar com aquilo, quais são as suas intenções. Tudo que eu falei nesse vídeo é importante para que você tenha esse discernimento, esse entendimento, e você possa decidir por si próprio, tendo respaldo bíblico e também tendo o Espírito te convencendo do que é certo e o que é errado.
que eu acho sobre isso? Eu já me questionei com Deus se era pecado ou se não era. E o que Deus me falou? Ele me disse que se eu fizesse tatuagem, isso ia fechar muitas portas para pessoas que eu podia alcançar, mas que eu não alcançaria por causa da tatuagem. E aí eu decidi não fazer, para que eu tenha essas portas desses corações dessas pessoas abertas. Porque querendo ou não, estando certo ou estando errado, algumas pessoas desprezam quem tem tatuagem. E eu não acho que seja errado nem certo. Novamente, tudo deságua no Espírito Santo. Mas na minha experiência com Deus, no meu questionamento com Deus, ele me disse que se eu fizesse, eu fecharia portas de corações que eu poderia ganhar para o reino. Então, por isso, eu decidi não fazer. E também eu consultei em mim mesmo qual era a minha intenção de fazer, o que eu ia ganhar com aquilo, qual era o propósito daquilo. E eu vi que era uma coisa banal, que era uma coisa fútil, que era um desejo mais da minha carne do que do meu espírito. Então, para mim, não é questão de ser errado, é questão de não precisar, de ser um luxo, uma vontade da minha carne. Então, eu apartei aquilo de mim, matei uma vontade da carne para que eu pudesse ter abertura para fazer a vontade de Cristo. Então, essa foi a minha experiência e a minha decisão em não fazer tatuagem. Argumentos pró-tatuagem. Algumas pessoas que fazem tatuagem usam o argumento de que Jesus ele é tatuado, porque está escrito, e no manto e na sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o versículo que algumas pessoas usam para basear a vontade delas de fazer tatuagem. Dizer, não, Jesus tem tatuagem, eu também tenho. Mas primeiro ponto, você não é Jesus. E segundo ponto, ele escreveu o que ele é. Então você vai tatuar o quê? O seu nome, Joaquim, Operador Caixa. E o versículo que algumas pessoas usam para dizer que fazer tatuagem é pecado, se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então o que esse versículo quer dizer? Nesse contexto dessas pessoas específicas daquele momento, a escritura estava dizendo que vocês não podem se ferir por causa dos mortos. Vocês não podem cortar sua carne por causa das pessoas que já morreram. Nem pode fazer marca nenhuma sobre o seu corpo. Então esse versículo ele é específico de uma situação específica que aconteceu naquele momento. Então nem o primeiro versículo quer dizer que tá ok fazer tatuagem, e nem o segundo versículo quer dizer que não tá ok fazer tatuagem. E novamente tudo deságua no espírito. E para finalizar, é isso que eu quero colocar no coração de vocês, que não existe uma regra certa do que é certo e que está errado. Existem princípios cristãos que estão escritos que nós precisamos seguir. Então de nada adianta você ler a Bíblia 10 vezes no ano, estudar hermenêutica, estudar exegese, estudar teologia e não tiver o Espírito. Tudo deságua no Espírito, porque antes que a Bíblia fosse pensada e arquitetada pela Igreja Católica, o Espírito Santo já agia, já conduzia a igreja, fazia a sua vontade. Quando Jesus precisava tomar uma decisão difícil, quando Jesus precisava entrar no campo de batalha espiritual e uma batalha terrena, Jesus não ia ler os pergaminhos, Jesus ia orar e jejuar para buscar em Deus a resposta do que ele precisava. A Bíblia, ela é um instrumento, uma ferramenta que fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa fidelidade a Deus e nos mostra quem é Cristo e o que ele fez pela humanidade e o que ele fez por mim. Mas a essência do relacionamento com Deus não está na leitura da palavra, está numa convivência diária com o Espírito Santo. E a Bíblia é uma ferramenta que fortalece a nossa fé e que nos aproxima de Deus. Mas só quem pode nos firmar em Cristo é o Espírito Santo. E só quem pode nos levar até a Deus é o próprio Jesus Cristo. Então, tendo relacionamento com Deus, eu consigo saber qual é a sua vontade ou não e consigo decidir, por exemplo, se fazer tatuagem é algo bom ou é algo ruim. Espero que eu tenha ajudado você a decidir e a entender, a interpretar sobre se é errado ou não fazer tatuagem, é pecado ou não fazer tatuagem, Jesus era tatuado ou não. Se caso você chegou até aqui é porque você se interessou muito por esse assunto, então comenta aí, comenta o teu ponto de vista, o que você acha. O meu objetivo não é gerar uma discussão, o meu objetivo é gerar uma conversa, uma concordância em algo, e que independente do que você acha certo ou errado, que você possa fazer a vontade de Deus. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, comenta, que eu vou estar respondendo você. Se você discordar de mim, pode comentar também com temperança e sendo cristão. E se você precisar de alguma coisa
coisa que eu posso te ajudar, também pode comentar que eu vou estar respondendo a vocês. Espero que esse vídeo seja uma bênção na sua vida, que não te cause confusão, mas que te dê uma resposta que abra os seus olhos e que a partir desse vídeo Jesus comece a trabalhar no seu coração para se apresentar para você de uma forma que você nunca tinha visto. Que Deus te abençoe, fique em paz e valeu! Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm